Olá, queridos, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos aqui na quarta parte de nossa aula de angelologia. Nessas três primeiras partes, nós falamos a respeito dos anjos, seus nomes, suas principais características, funções, ministérios, suas principais categorias. A partir de agora, nós falaremos um pouquinho sobre um dos anjos mais proeminentes que destacam-se entre eles, a saber, Lúcifer, que é o anjo de luz, e que nós o conhecemos comumente como Satanás. E também falaremos um pouquinho sobre os anjos caídos. Eu sei que pode ser distante de alguns para vocês, mas dentro de teologia sistemática, nós temos essas duas matérias, além de angelologia, que é a doutrina dos anjos, nós temos a chamada matéria de satanologia. É isso mesmo, termo estranho, talvez você nunca tenha ouvido, mas dentro dos periódicos de teologia sistemática, nós temos essa doutrina, matéria, que trabalha só os aspectos relacionados ao anjo caído, chamado de Satanás. E também outra matéria chamada de demonologia, que são os anjos caídos. Tá? São termos estranhos, é um assunto um tanto quanto não tão ventilado hoje nas igrejas, mas é extremamente importante nós entendermos um pouquinho sobre como funciona o mundo espiritual, Satanás e os anjos caídos. Aliás, Jesus, em seu ministério, falou a respeito da existência de Satanás e, inclusive, os anjos caídos. Nessa parte, nós falaremos um pouco, alguns tópicos que eu separei para vocês, quais são os aspectos mais importantes que devemos saber sobre este personagem que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Satanás, que por fim será vencido de forma plena no momento do dia do Senhor. Mas o que precisamos saber sobre Satanás nos dias de hoje para nós ficarmos atentos, firmes, constantes e vigilantes? Existem alguns nomes que a Bíblia Sagrada revela e dentro de um contexto judaico-cristão, o nome está muito atrelado à função e à atuação e à história de alguém. Pode ver, sempre quando Deus muda o nome de alguém, geralmente Deus está mudando o curso de vida daquela pessoa também. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Sara e outros que nós temos conhecimento, como Jacó, por exemplo. Abrão foi chamado de Abraão, a Saraí foi chamado de Sara e Jacó ficou conhecido como Israel. Portanto, revela nome na Bíblia Sagrada, dentro da comunidade judaica, representa funcionalidade e história. É por isso que nós precisamos entender quais são os nomes que a Bíblia Sagrada fala a respeito de Satanás. Primeiramente, a Bíblia chama-o de Lúcifer. Esse termo ele está lá em Isaías. Eu quero acompanhar com você. Isaías, capítulo 14. Vamos lá? Isaías, aqui na nossa Bíblia de Estudos. Essa é a Bíblia que eu uso para os meus estudos devocionais, tá? A The Bible. Você pode abaixar no aplicativo. Já falamos dessa Bíblia aqui em sala de aula, tá? Bíblia riquíssima em comentários, em traduções, e eu recomendo que você tenha para auxiliar nos seus estudos. Isaías capítulo 14, verso 12 diz assim: Como é que caíste dos céus, ó estrela da alva, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações. Essa aqui é a tradução King James. Eu quero ir com vocês com uma tradução um tanto quanto diferenciada, tá? Essa expressão aqui, ó. Vamos aqui, Almeida Revista e Atualizada. Olha como diz essa expressão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Vamos ver o que a Nova Versão Internacional traz sobre esse texto. Ela diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada,
como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Então, um dos nomes que aparece na Bíblia Sagrada é Lúcifer, no original aí, significando estrela da alva ou filho da alva. Essa expressão refere-se ao domínio que Satanás exerce nesse mundo, especialmente através dos seus chamados intermediários. Literalmente, seu nome significa o brilhante ou a estrela da manhã. Ele é descrito como um selo de perfeição, o que originalmente, na verdade, significa um padrão de perfeição. Então, a expressão Lúcifer, ela denota esse padrão de perfeição, filho da alva, selo de perfeição. É descrito também como cheio de sabedoria e também de formosura, o mais belo, mais sábio de todas as criaturas. Lúcifer também ele é chamado de querubim da guarda ungida. Como já sabemos, os querubins eles são seres angélicos de uma elevada categoria, conforme nós estudamos na aula passada. Lúcifer ele era o líder dos seres angélicos e, evidentemente, os guiava em louvor e júbilo e adoração ao nosso Deus. O complemento da guarda, em Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 16, vai denotar, na verdade, literalmente, aquele que conduz. Haja vista, antes de sua queda, Lúcifer não possuir inimigos nem nada para guardar. Então percebe que esse nome, Lúcifer, ele é muito abrangente, tanto dando um significado de perfeição, de selo de perfeição, sabedoria e formosura, e essa denotação querubim ungido ou querubim da guarda ungido denota uma ideia de aquele que conduz. Literalmente esse é o significado de Ezequiel capítulo 28 e verso 16. Isso nos deixa muito claro o evento que acabou ocorrendo em sua rebelião. Ele consegue, com sua artimanha, arrebatar uma terça parte dos anjos que estavam nos céus. Tá? Um outro nome que a Bíblia dá ao diabo seria Satanás. Satanás é uma forma grega, derivada do aramaico. Tá? Ela vem do hebraico Satã, que significa adversário. Tá? Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez no Antigo Testamento para se referir-se a um anjo de Jeová em Números, lá no capítulo 22, verso 22. Ele é utilizado também em referência a homens, como por exemplo em 1 Samuel, capítulo 29, verso 4, Salmos de número 38, verso 20, também ocorre essa expressão. Mas relacionado com Satanás, o adversário, o termo ele vai aparecer mais de 15 vezes lá no Antigo Testamento, sendo que em Zacarias, no capítulo 3, ele recebe a seguinte interpretação: para se lhe opor. Então percebe que a expressão, a origem da palavra Satanás, embora utilizada também para referir-se a um anjo de Jeová em Números, era também utilizada para se referir a homens, conforme nós lemos em Samuel 29:4 e Salmos, mas na grande maioria das vezes esta palavra é atribuída ao anjo decaído, a saber, Lúcifer. Conforme a gente tem em Zacarias 3, verso 1, a expressão ali é muito mais pontual, segura, cirúrgica, quando diz assim, aquele que se opõe. Então, na verdade, o termo adversário, já no Novo Testamento, ele, diferentemente do Antigo Testamento, ele sempre é utilizado para referir-se à pessoa de Satanás como nosso adversário. Adversário de Deus, adversário de Cristo, adversário do povo de Deus, adversário do gênero humano. Então, esse nome Satanás, cujo significado é adversário, aquele que se opõe, ele é largamente utilizado no Novo Testamento só para atribuir a esta figura. Nós conhecemos como o oponente. É por isso que muitas das vezes, quando ele aparece, ele está em plena oposição
ao Senhor nosso Deus. Não apenas oposição a Deus, mas oposição a Cristo e o seu ministério, oposição à igreja, conforme Lucas capítulo 22, verso 31, e em Atos capítulo 5, verso 3, vamos ver também Satanás em plena ação e atuação de se opor-se ao fenômeno de crescimento da igreja. E a Bíblia também vai deixar muito claro que, além de se opor a Deus, a Cristo e à igreja, ele também se opõe ao gênero humano. Lucas capítulo 13, verso 16 e Atos 26, 18, deixa isso muito claro. Outro nome que é atribuído a esse querubim ungido é diabo. É um termo oriundo do grego, do Novo Testamento, obviamente, que denota acusador, aquele que calunia. Tá? Ele é derivado da expressão diabalô, que significa acusar e difamar. Esse termo, somente no Novo Testamento, para vocês terem ideia, ele ocorre cerca de 36 vezes. Por 36 vezes, esse termo ele aparece, e percebe que na essência do seu significado está uma das suas mais proeminentes obras contra a igreja, que é acusar, que é difamar e que é caluniar. Segundo a Bíblia Sagrada, o diabo é a personificação do mal e inimigo de Deus. Ele é descrito como, lá em Mateus capítulo 4, verso 3, ele é o tentador. Em João capítulo 8, verso 44, ele é chamado de o mentiroso. 2 Coríntios 4, 4 vai atribuí-lo e chamá-lo de o Deus deste século, aquele que tem permissão para reinar até o juízo final, segundo o que depreendemos de Apocalipse capítulo 20, verso 7, mas também é aquele que será lançado no lago de fogo e enxofre. Então tá aí mais uma descrição deste personagem descrito na Bíblia Sagrada, que muitos fazem questão de negar a sua existência. Jesus ensinou sobre a realidade de Satanás, atribuindo-lhe várias funções. Outro termo também que é utilizado a Satanás, a gente percebe essa expressão em 2 Coríntios 11, verso 3. Eu quero acompanhar com vocês 2 Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mais ou menos assim. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Então percebe que Paulo chama Satanás de a serpente. Assim também aparece essa expressão em Apocalipse, tanto no capítulo 12, verso 9, que João usa, e o mesmo João vai usar essa expressão lá no capítulo 20, verso 2, falando a respeito da sua sagacidade, da sua habilidade em enganar e ludibriar o ser humano. Tá? Então, a expressão serpente remete a essa ideia e conceito. Outra expressão também utilizada já no Novo Testamento para referir-se a Satanás é Beuzebu ou Baal-zebu. É um termo que significa Senhor das Moscas, que era uma referência ao deus de Ecrom, que aparece em 2 Reis, lá no capítulo 1, e alguns teólogos eles vão acreditar que o nome Beuzebu ele pode ser uma alteração hebraica do nome cananeu Baal-zebu, que por sua vez significa Senhor dos lugares altos. Mas o Testamento também tem essa ocorrência. Lá em Mateus capítulo 12, versículos 24 a 29, verifica-se a aplicação do termo ao príncipe ou chefe dos demônios. Tá? Conforme também está em Mateus capítulo 10, verso 25 e Lucas capítulo 11, verso 15. Outro nome também de Satanás seria o dragão. Ele é chamado de dragão em Apocalipse capítulo 12 e verso 3. O dragão ele é referido como a antiga serpente por causa da sua astúcia misturada com a sua natureza destruidora. Outro termo também, nome atribuído a Satanás, é tentador. Tentar significa literalmente provar ou testar alguém. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 aparece essa expressão. Ele também é chamado de príncipe deste mundo,
príncipe da potestade do ar, é também chamado de maligno, o Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, o chama de anjo de luz. E lá em Apocalipse, capítulo 9, verso 11, também é atribuído o nome de destruidor. Então percebe que os nomes aplicados a Satanás denotam também a sua cruel, terrível ação contra Deus, contra Cristo, contra a sua igreja e, por que não dizer, contra todos os homens no geral. Outro aspecto importante a respeito de Satanás é a sua origem. Tá? Satanás, ele é um acusador no sentido legal, ele é um queixoso que tem uma acusação a apresentar. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita dele para se opor, conforme a gente lê em Zacarias, capítulo 3, verso 1. Aqui mais uma das características de atuação desse ser, que é de opor, trabalhar contra aqueles que clamam pelo nome do Senhor, persegui-los, e ele tem um único objetivo, de derrotar espiritualmente e moralmente. Haja vista que Cristo o chama de homicida e mentiroso, conforme João, capítulo 8 e versículo de número 44. Então percebe os textos a seguir que Satanás ele tem a sua origem no erro, no mal, e sem sombra de dúvida o seu intuito é destruir todos aqueles que chamam pelo Senhor. Alguns exegetas creem que esses versículos eles se referem não apenas ao rei da Babilônia, mas também a de um modo tácito a Satanás, como Lucas capítulo 10, verso 8. Outros acham que talvez a passagem se refira ao anticristo dos tempos do fim, que reinará sobre a Babilônia, conforme nós temos em Apocalipse 17, verso 1 a 3, opondo-se a Deus e também ao seu povo. Então, percebe que a sua característica de oposição ela é muito presente dentro do Antigo, tanto do Novo Testamento. Outro aspecto importante a respeito de Satanás que nós precisamos saber é a sua existência. Evidências no Antigo Testamento. Vamos lá, no Antigo Testamento se menciona a existência de Satanás da mesma maneira que menciona a existência de Deus. Está muito claro. Se você for ler o livro de Gênesis, mostra Satanás trabalhando através da serpente para provocar a queda do homem. Tá? Os fatos básicos da criação e da queda lançam as bases para a batalha entre o bem e o mal, através da Bíblia e da história, e também para o plano redentor de Deus centrado em Jesus, que venceria Satanás. No reinado de Davi, Satanás se levantou contra Israel, incitou a numerar o povo, isto é, a fazer um censo de Israel, lembra? Conforme está escrito em 1 Crônicas, versículo 21 e versículo 1, e por conta dessa obediência, Deus feriu Israel, mandando a peste contra o povo, ocasião em que caíram de Israel 70 mil homens, conforme está em 1 Crônicas 21, verso 14. Então, digno de nota é o fato de que, depois das grandes vitórias e realizações de Davi, Satanás, o enganador, conseguiu achar uma brecha em sua vida, trazendo tamanho morticínio à casa de Israel. O Salmo 106, verso 36 e 37, e os Salmos também de número 109, nós vamos encontrar os conceitos de demônios por detrás da idolatria e um adversário como Satanás. É difícil explicar os poderes sobre-humanos que são dados ao rei da Babilônia. Por exemplo, Isaías, quando narra e registra lá no capítulo 14, versos 16 e 17, e quando Ezequiel faz isso também no capítulo verso 28, verso 1 a 19, fica longe de uma interpretação sadia que o texto queria referir-se apenas a homens, mas que estaria ali de fato uma ação de Satanás presente. Tá? Então a gente percebe sua evidência e sua existência no Antigo Testamento agindo em todo o tempo. No Novo Testamento também vai ocorrer. No Novo Testamento a gente vai ver que a existência de Satanás ela é reconhecida por cada escritor do Novo Testamento, embora não necessariamente em cada livro.
mas 19 dos 27 livros do Novo Testamento menciona Satanás por algum de seus nomes. Tá? Dos 8 em que não o menciona especificamente, 4 implicam a sua existência por citar a existência dos demônios que são associados a ele. Então, a Bíblia, enfim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, revela a existência de Satanás. Para nós finalizarmos essa aula, ponto importante também seria a sua natureza. Tá? Satanás ele foi criado por Deus, não em sua presente forma corrompida, é óbvio, mas maravilhosamente constituído e santo, conforme Ezequiel capítulo 28, verso 15. Tá? O apóstolo Paulo, lá na sua epístola aos Colossenses, já no capítulo 1, verso 16, ele inclui Satanás entre as criaturas feitas por Jesus Cristo, pois ele é o condado entre os poderes invisíveis que devem a sua existência a Cristo. Todavia, como criatura, ele é infinitamente menor do que Deus. Outro aspecto importante a respeito da sua natureza é que ele é um ser espiritual. Como os outros anjos com os quais ele é constantemente associado, Satanás é um espírito finito e limitado. Isso significa que ele é incorpóreo e invisível, embora ele possa manifestar a sua presença em forma visível, porém isso acontece de forma temporária. A Bíblia também vai dizer que ele pertence à classe dos querubins. A Bíblia o chama de homicida e mentiroso, e a sua personalidade é uma das mais terríveis, obstinada de todas. Tá? Uma prova aceitável da personalidade consiste em alguém demonstrar que possui intelecto, emoção e vontade. Pela palavra de Deus, a gente pode constatar que Satanás possui essas 3 características. Seu intelecto é óbvio no seu esquema de enganar e em sua comunicação através da fala por enganar as pessoas. As suas emoções elas são claramente reveladas no seu rebelde desejo de se opor a Deus, e podemos ver a sua vontade através da sua operação, apelando para a vontade de Cristo em comandos, como por exemplo Lucas capítulo 4, verso 3 e 9, atraindo, por exemplo, falsos mestres, conforme relatou Paulo na segunda carta a Timóteo, verso 2, verso 26, em sua incansável e determinada rebelião contra Deus, revelada em Apocalipse capítulo 20, verso 7 a 9, e também tem plena consciência que será lançado no lago de fogo eterno, descrito em Mateus capítulo 25, verso de número 41. Portanto, nós vamos perceber, Satanás ele é presunçoso em seu caráter, ele é orgulhoso, ele tem poder, tá? Ele é extremamente maligno. A Bíblia o revela como ser enganador, ele é feroz e cruel. Pedro fala isso em 1 Pedro 5 e 8. E ele é extremamente astuto, conforme 2 Coríntios capítulo 2, verso 21. Portanto, perturbar a obra de Deus, se opor ao evangelho, dominar, cegar, enganar, lançar os ímpios, fazem parte da natureza de suas atividades. E o motivo dessas atividades, o Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. João capítulo 12, verso 31, isso está muito presente, através da política, da moda, da arte, da ciência, que odeia a Deus e a sua natureza e por conta disso se opõe a ela de forma terrível. Só para nós finalizarmos, é importante também dizer que as atividades de Satanás são todas elas restritas. A respeito de reconhecermos as forças de Satanás, devemos ter o cuidado em não exagerar. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado. João capítulo 12, verso 31 deixa isso muito claro. E é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Apesar de rugir furiosamente, ele é timorato, isto é, medroso, conforme a gente vê em Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Enfim, essa é uma abordagem primária a respeito de Satanás, seus nomes, origem, existência e natureza. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, agora falando dos chamados anjos caídos. Fiquem todos na paz do Senhor. Nos vemos na próxima aula.